ao bicho que nos habita. E Paulo fala a respeito disso em Romanos, no capítulo 7, quando ele diz que o querer o bem, fazer o bem, estava nele, não porém o realizá-lo. E com isso ele não estava falando que assim era o cotidiano dele, mas que ele identificava, mesmo sendo um homem do lado de fora irrepreensível na maioria das vezes, mas do lado de dentro ele sabia aquilo que ele ainda carregava, como você que fala de falhas de caráter associadas à inveja. Isso é subjetivo. Ninguém do lado de fora necessariamente sabe que você está invejando alguém ou qualquer coisa. E você menciona também uma outra subjetividade, raiva, que foi coisa que eu também senti, especialmente no primeiro ano, no ano e meio. Eu às vezes ainda tinha umas subtezas de raiva, dizendo, meu Deus, esse cara é maluco, fica me provocando, ele não sabe que eu sou uma arma, que eu posso, com a minha mão limpa, acabar com ele. É quase uma covardia, é uma covardia. E dava aquela raiva da estupidez dele, da provocação, e raiva também do meu autocontrole, que eu tinha que me controlar. Ficava zangado de ter que exercer aquilo por causa da idiotice. E logo me vinha à mente de que eu tinha semeado, eu mesmo, no curso da minha vida, muitas daquelas reações que agora eu recebia e em relação às quais eu lutava, sobretudo na minha subjetividade, lutando contra a raiva, contra o impulso de pular, bater e quebrar. Eu nunca fui invejoso, realmente não me lembro de ter tido inveja de ninguém, nem da mulher de ninguém, nem do dinheiro de ninguém, nem da moto, do carro, das oportunidades de ninguém, porque eu nasci numa família onde se tinha dinheiro, o papai era um homem com muito dinheiro, então eu tinha tudo, e até o que ninguém mais tinha. E depois, quando ele se converteu e abriu mão de tudo, e não quis ter mais nada, e decidiu viver como pobre, eu senti muita raiva dele estar fazendo aquilo. E fui embora. Com 15 anos eu fui pulando fora, ainda voltava em casa para pegar uma roupa e ia embora, e cada vez fui, até que eu parei de voltar, e até que fui embora morar de volta no Rio de Janeiro, onde eu tinha passado os últimos anos da vida. E isso tudo estava aqui dentro de mim, como um acumulado angustioso, mesmo depois da minha conversão. E é um processo. Até que eu fui entendendo que o meu coração tinha vícios, minhas emoções, as minhas afeições também tinham vícios que tinham sido alimentados durante anos, e que eu tinha que ter mais compaixão de mim mesmo, sem ser conivente e nem autoindulgente. Ou seja, eu nunca me tratei com nenhuma autoindulgência do tipo, tenha misericórdia de você, porque afinal ninguém muda assim do dia para a noite. Não. Eu sabia que eu já sabia o suficiente para mudar o que precisasse mudar. Mas que o resto tinha a ver com condicionamentos mentais, com um treino de reflexo de agressividade, de anos e anos de treinamento, e de experimento de briga, de luta, e tudo mais que dizia respeito à sensualidade, à sexualidade, à exacerbação desses fenômenos, ainda era praticamente natural que aquilo continuasse em mim até que isso fosse morrendo. E meu pai, mais do que ninguém, foi quem me ajudou, me dizendo, filho, essas reações são reações da carne. É o animal, é o mamífero, é o predador confiante que te habita, que nunca levou uma coça na floresta, que só comeu, devorou e saiu, lambeu a boca e foi em frente, que é um negócio horroroso, porque não te deu nem a referência de ter sido um dia atropelado por alguém, esmagado por alguém, você se saiu bem em todas, que está aí tentando coroar a tua carne com essa glória de poder. Mas a tua consciência já está pertencendo a outro, a Cristo. Agora é um processo de a gente alimentar o teu espírito e deixar a tua carne passar fome. Carne no sentido de impulso animal, predatório, arrogante, soberbo, de empoderamentos variados,
tudo aquilo que fazia parte de uma maldade treinada, condicionada e desenvolvida. E ele diz: o que você tem que ter é perseverança na alimentação do seu espírito. E você vai ler o Evangelho, e foi aí que eu comecei a ler os Evangelhos a ponto de decorá-los, e ler as cartas apostólicas a ponto de recitá-las de cor, fechar o olho e citar Filipenses inteiro, Colossenses, Efésios. Até hoje, já com 71 anos, eu sei, está tudo aqui dentro de mim, entrou para sempre, ficou para sempre. E ele disse: à medida em que você for fortalecendo essa nova consciência, esse novo pensar, naturalmente você vai desenvolver uma nova construção e constituição de caráter. Mas não se preocupe com essas subjetividades, porque pela graça de Deus você já controlou as objetividades das maldades anteriormente praticadas. Você está lidando com as subjetividades. Com as subjetividades a gente vai lidar sempre, cada vez com menos intensidade, à medida em que a nossa rendição de consciência aos significados, aos valores, e também à medida em que a prática do amor for sendo exercida por você, e à medida em que o amor for se tornando a sua maior defesa, seu maior escudo, sua maior resposta, você vai se tornar tão fortalecido que não haverá lugar mais para essas expressões de carnalidade subjetiva, porque, por enquanto, elas emergem de você porque você ainda não adquiriu seguranças espirituais mais profundas. À medida em que isso tudo que você vai alimentar cada vez mais daqui para frente, fortalecer você, a outra dimensão que você chama de minha carne, ou de carnalidade, ou de irremediabilidade de respostas do caráter, vão ficar acachapadas pelo Espírito, porque, como disse Jesus, a carne é muito fraca, é muito frágil, é muito mamífera, é muito animal. Você tem que desenvolver isso, que tem vocação para a eternidade, que é o teu espírito, que tem um chamado para a sublimidade, para a transcendência, aprender a pensar nas coisas lá do alto, não das que são daqui de baixo, e a responder com essas categorias da ressurreição implantada em você. Agora, falando eu contigo, deixando o que eu aprendi com meu pai, que é aplicável ao que você me perguntou. Se você tem essa consciência, o resto é continuidade, o resto é treino, o resto é um dia depois do outro, sem desistência, sem voltar atrás, sem desanimar, e transformando inveja em bênção. Veio a inveja, transforma a inveja numa oração de abençoamento da vida daquele que é o objeto da sua inveja. Veio a cobiça, se ela surgir, não se preocupe, não fique angustiadamente neurótico com essa subjetividade, só diga a si mesmo: olha como os elementos dessa minha bestialidade continuam latentes dentro de mim, mas existe algo que é muito mais forte e se tornou patente em mim, que é a minha escolha de consciência. E aí transforme o sentimento numa oração ou numa projeção de bênção, de um olhar de gratidão, seja por que coisa seja que você venha a ter inveja. Abençoe o invejado, abençoe o objeto da inveja, abençoe a pessoa em questão, abençoe. E você vai vendo e verá que essas tematizações malignas vão se transformar em pautas de bondade natural, gradual e continuamente dentro de você, se você perseverar, fortalecendo o seu espírito, se alimentando de comida espiritual, de pensamentos espirituais, de significados espirituais e de exercícios espirituais, com disciplinas que se tornam práticas na vida, mas que sejam emuladas pela consciência espiritual que vem do Evangelho. Então, você falou da graça, entendeu esse conceito.
Agora você tem que praticar a graça, porque a graça me transforma. A graça que me acolhe é igualmente transformadora. A graça que me perdoa é a graça que me santifica para a prática de boas obras, como Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, quando ele afirma que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e diz no verso seguinte, lá no verso 10, que todavia essa graça que me acolhe, que é um dom de Deus, que não vem de nós, que é bondade e favor imerecido, é derramado sobre nós para que nós pratiquemos obras de graça, fruto de graça, expressões da graça na troca com o próximo, com a vida e com nós mesmos em nós mesmos. A gente começa se perdoando para perdoar outros e a gente começa a fazer com que as nossas incoerências fiquem silenciadas pelo que já foi feito por Jesus em nosso favor na cruz, mas ao mesmo tempo a gente deixa o Evangelho falar dentro de nós, mostrar o caminho, e a gente se submete a isso e crê nisso, porque esta é, afinal, a fé que opera pelo amor. Vá praticando isso, porque consciente de que você está perdoado, você está. Agora, consciente de que esse perdão empodera você para viver a vida que até agora você não aprendeu ainda a viver, para ter sentimentos que você ainda não aprendeu a ter, todas essas coisas da subjetividade não saem de um dia para a noite. Elas têm que ser vencidas pelo oposto, pela antítese delas, como prática, como disciplina, como treino, como relação, como negação delas, dizendo a elas não e dizendo sim às evidências dos novos significados que nasceram na consciência, e aí isso tudo vai sendo transformado em meio a uma perseverante paciência no coração, sem nunca admitir desistência, é um caminho para frente. E aí qualquer um que ande pacificadamente com essa consciência nesse caminho, irá vencendo, 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 vencendo. Você nunca vai ficar perfeito, graças a Deus. Mas aquilo que hoje pode chegar de maneira perturbadora e amildadamente angustiando você, vai ficando cada vez mais espaçado. Até que vai ficando um negócio distante. Não que o potencial que isso reapareça de alguma forma, por alguma outra razão, alguma outra vez, acabe para sempre. Mas, à medida em que você se desenvolve, que você ganha musculatura espiritual e de consciência no Evangelho, mais distantes vão ficando, mais espaçadas, menos fortes, mais diminuídas, até que depois você passa a identificá-las e dá peteleco para lá, peteleco para cá. Pode haver um dia mau, mais frágil, mas você reconhece, não dorme com nenhuma angústia culposa, acorda sabendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e prossegue para a vida como mais um dia no qual você vai vencer e não precisa carregar nenhuma memória culpada do dia que passou. Pratique isso. Se tiver que ouvir essa minha resposta algumas vezes, ouça. Mas vá adiante e não desista nunca. Tá bom? É o que eu peço que você faça mesmo de todo o teu coração, todo o seu coração. Tem um livro meu, aliás, são 4, chamados O Caminho do Discípulo. O Caminho do Discípulo. Eles existem como curso também, que você pode encontrar no caiofai.com.br/cursos. Aí dentro do blog, você tem esse curso Caminho do Discípulo. Especialmente naquela caixa primeira lá de cima, que tem o primeiro banner, é uma caixa aí, ó, de Black Friday. Aí dentro tem todos os cursos, incluindo o Caminho do Discípulo, que foram 4 anos de cursos. 4 anos de cursos, ensinando como é que é ser discípulo, como é que a gente anda como discípulo, como é que a gente treina a mente e o coração para ser um discípulo. Quer ver um outro curso que é extraordinariamente bom para você? Foi o anterior a esse aí, aquele do Ativar, que passou ainda agora aí, esse Ativar. É um outro curso que pode te ajudar imensamente. Vai lá no caiofai.com.br/cursos
e pegue, por exemplo, o ativar, o peça o caminho do discípulo para você, vai ajudar enormemente você, porque eu pego do iniciozinho do processo e vou levando todo mundo que vai comigo até o indivíduo chegar a essa consciência mais profunda, mais ampla, que vai se tornando totalmente vitoriosa do nosso coração. Não nos faz perfeitos, mas nos aperfeiçoa todo dia e nos dá domínio próprio. E quanto mais o domínio próprio cresce em nós, como realidade que manifesta a presença ativa da nossa consciência sobre o nosso comportamento, é aí que o domínio próprio vai ganhando força, vai ficando taludo, vai ficando poderoso e vai se tornando positivamente dominador em favor da nossa vida.